Bom dia a todos, feliz sábado. Mais um dia de glória para a honra de Deus. O pecado vai ter que ser vencido, então ele vence a nós. Mas em nome de Jesus nós vamos vencer ele. Pecados são vários, né? Agora, uns mais ofensivos do que outros, né? O salário do pecado, seja ele grande, pequeno, médio, seja lá o tamanho que for, o salário dele é a morte. Se pecar um pecado bastante ofensivo, é para a morte. E se não for tão ofensivo, mas se não tiver se arrependido também, é para a morte. Então, o segredo está exatamente em colocar todos os pecados em Cristo Jesus. E Ele mesmo que pode dar a vitória por nós através do seu Espírito. E hoje nós vamos falar aqui de 7 pecados. Se dá tempo nós vamos falar de 7, se não vamos falar de alguns deles. E tem um dentre esses 7 que é abominável aos olhos de Deus. Os 6 diz que Deus odeia, assim como Ele odeia todo pecado. Mas o 7º pecado, ele é abominável. Nós vamos começar a leitura desse dia em Provérbios, capítulo 6, versículo 16, que diz que estas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Está vendo que puxasse esse ventilador, pegar aqui da Bianca para trás para não pegar quando ela está balançando. Pode até desligar. Pode desligar. Então os outros lá querem ver, deixa eles pegar depois. Porque lá o da frente está dando para escutar lá. Então não há necessidade desse aí para ir para frente. Parece uma coisa insignificante, mas para quem está assistindo lá na internet, vê o celular balançando. E a zoada também no ventilador. Ok. Obrigado. Então, essas 6 coisas que o Senhor odeia, nós vamos observar quais são essas 6 coisas e vamos procurar apresentar um pouco aí da 7ª, mas que a alma do Senhor abomina essa 7ª coisa. Do versículo 17 ao versículo 19 de Provérbios, capítulo 6. Primeira coisa odiada por Deus aí dentre as 6, olhos altivos. Segunda, língua mentirosa. Terceira, mãos que derramam sangue inocente. Vamos já explicar um por um. E o coração que maquina mal, né? Pensamentos perversos, e pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa, que profere mentira contra os outros, e o abominável, o que semeia contenda entre irmãos. Nós vamos aqui, se der o tempo suficiente, analisar o que causa
algo que coloca um irmão contra o outro. Tá normal o celular? Ok? Internet. Então vamos observar cada um. Primeiro, olhos altivos. A professora apresentou? Ok. Só repetindo, a língua mentirosa, mão que derrama o sangue, inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e a sétima, que semeia contenda entre irmãos. Vamos começar pelo olhos altivos. Segundo o Google, olhos altivos são distintivos do ser humano, indicam uma pessoa que se sente superior à outra. São olhos altivos. Ele é odiado aí por Deus, esse tipo de coisa. Uma pessoa que se sente superior à outra, que interage com essa pessoa com soberba e com presunção. Sempre tem uns que sabem mais do que outros, mas ele não se intitula melhor do que ninguém, entendeu? Eles... Tipo assim, um exemplo assim, a pessoa diz assim, fulano falando assim, quem é ele? Eu sei muito mais do que ele, né? Isso é soberba. Se achando, né? Isso é presunção e é altivo. Deus odeia isso. Como a questão é tratar com o outro com presunção, com soberba, o presunçoso, ele é aquele que se acha, né? Cheio do eu, mais inteligente, mais sábio, e que se julga melhor e com opiniões mais elevadas, lisonjeiras sobre si mesmo. É aquele que se autoelogia. Porque ele olha, os olhos altivos, ele está olhando para si mesmo e achando superior aos outros, né? Isso. O humilde, ele fica na dele e os outros falam dele. Ele não fala de si mesmo. Diz que a testemunha verdadeira, ela não é aquela que fala de si mesmo. Então deixa que os outros falem. É pelo fruto que se conhece a árvore. Então quem vai conhecer a árvore é os outros que observam. Não é a própria árvore. Eu posso ser ruim, mas se eu agora digo que eu sou bom, eu estou me autodenominando. Então eu não estou esperando que os outros observem, mas eu mesmo estou agora me colocando numa situação do eu inchado. Então, o conselho, a meditação matinal, filhos e filhas de Deus, é que nós não permitamos que o orgulho egoísta se levante no nosso coração. E agora, seja isso servido como um Deus, que aí nós pecamos, né? O pecado é a transgressão da lei. E a lei de Deus diz, no primeiro mandamento, do primeiro dos 10 preceitos, não terás outros deuses diante de mim. Quando nós permitimos que se levante o orgulho, o egoísmo em nosso coração, nós estamos permitindo um outro Deus nas nossas vidas. Por que nós temos que aprender muita coisa nesse sentido? Porque às vezes nós não resistimos ao insulto. Nós não resistimos, às vezes, um falatório. Nós estamos sempre querendo dar resposta à altura. E é nisso que nós ainda devemos aprender para que saia um Deus que às vezes nós nem sabemos que está em nós. Um tal de orgulho. Qual terá a supremacia? O serviço de Deus, o Criador,
dos céus e da terra, do universo, ou o serviço do próprio eu? O serviço que nós temos que fazer não é para nós, é para Deus. Se nós fizermos para nós, levando em consideração esse orgulho egoísta, nós estamos servindo a um falso Deus. E nós precisamos retirar de nós esse tal de orgulho egoísta. Já o soberbo, né? Como a gente viu anteriormente, na explicação lá atrás, a soberba, ela precede a ruína. Então, quem quer ser arruinado, é só levantar-se com a soberba. Ser soberbo. O olho altivo, o egoísmo, o orgulho. Então, o soberbo, ele vai acabar caindo em ruína. Porque, após se demonstrar soberbo, em seguida, vem a queda. E a altivez do espírito precede a queda. Então você não deve nunca se achar, porque você vai acabar em seguida, o resultado é a queda. Mais cedo ou mais tarde vem a queda. A chamada altivez do espírito está presente em textos bíblicos como referência ao comportamento ganancioso, que é a questão também da ganância, a arrogância e a soberba dos indivíduos. Tem a ver com a altivez do espírito. Então está presente em textos bíblicos quando se refere a essas questões aí. O pecado, segundo a meditação matinal, nossa alta vocação, o pecado é o quebrantamento da lei. Então, qualquer transgressão da lei de Deus é pecado. E é preciso fazer o pecador sentir que o quebrantamento da lei é pecado e que quando ela faz isso, ela torna-se um transgressor. Isso cada um de nós devemos olhar com tranquilidade, racionalmente, para entendermos o que significa ser um transgressor da lei. Nós devemos nos sentir um pecador e fazer ver que os outros também são e precisam vencer cada pecado. Mente, caráter e personalidade, volume 2, página 480. Olha para fora de ti mesmo. Onde é que nós temos que olhar? Para nós não, para fora de nós. Então devemos olhar para quem? Para Jesus Cristo. E convidar Ele para vir para dentro de nós. Mas Ele só vai habitar em nós quando nós lançarmos de nós o eu por terra. Podes reconhecer que és pecador. Eu posso reconhecer que eu sou pecador. Você também pode. Ao passo que, ao mesmo tempo, tens o privilégio de reconhecer a Cristo como teu Salvador. É isso que nós temos que ter em mente. Cristo agora deve sobressair sobre qualquer orgulho que possa existir no nosso coração. É por isso que está aí o salmista, capítulo 37, versículo 5, já que nós não podemos vencer por nós mesmos, nós só temos que fazer algo para nós obter esse sucesso, essa vitória, entregando o nosso caminho ao Senhor, nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, confiar nele e deixar que tudo ele faça por nós, ok? Porque na verdade está escrito aí, o apóstolo Paulo falou aos Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, né?
tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, não é nós que vencemos, mas se nós temos uma vontade de vencer, entregamos o caminho ao Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu e que vencerá outra vez em nós, por nós, efetuando em nós as coisas boas, aquilo que nós não podemos fazer. É o caminho correto, é o caminho do Senhor, é o próprio Cristo, porque é Ele mesmo que opera em nós, se nós deixarmos Ele operar. Não existe mais ninguém a não ser Deus, unicamente Ele que pode subjugar o nosso orgulho, que habita em nosso coração. Só Deus pode subjugar, só Ele pode expurgar, retirar de nós isso. Nós mesmos nunca iremos conseguir, e não existe ninguém que conseguirá. Só Deus conseguirá tirar de nós o orgulho. Assim é o coração humano, ele por si só não pode vencer, mas pode entregar o caminho para a vitória de Cristo Jesus. Raimundo, se eu tenho eu faço alguma coisa, certo. Se Deus vê o meu coração, que eu tenho vontade de deixar e eu não estou conseguindo, Ele me ajuda? Lhe ajuda. Porque eu na minha oração de orando, eu falei isso e uma pessoa me repreendeu. Que disse que não. Se você tem boa vontade de coração, mas não está ainda vencendo, continua confiando, perseverando. Pois é, que Ele ajuda, Ele né? vai ajudar, pode ter certeza. Só que uma coisa, assim, a gente também tem que dar o primeiro passo também, né? Nesse caso, ela já deu o primeiro passo. Se eu busco, assim, se ela já está lutando, está querendo, já é o primeiro passo. É aquilo que entrega o teu caminho, ela está entregando. Agora não achou forças ainda e ela sabe que a força não está nela. Que eu disse, Senhor, naquilo que tu vê, que eu não estou conseguindo, me ajuda, que tu sabe o que eu quero. Aí a pessoa me repreendeu, que disse que não. Negativo. Você tem que buscar mesmo nessa vontade que Deus tem. Eu disse, então eu não vou ter que buscar, porque se Ele não me ajuda, né? Você já está buscando. Não é? Agora, se o Senhor diz assim, ora, aí lá vai o homem de Deus lá e ora uma vez, 2 vezes, para chover. 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, se ele fosse desistir na primeira. Sim. Não, ele não está me ajudando, eu quero que chova, estou pedindo a ele, mas não vai chover mesmo. O homem lá que mergulhou. Pois é, 7 vezes, ele deu passe, né? Foi quantas vezes? Quantas vezes? 1 vez. Se ele tivesse mergulhado. 2 vezes, exatamente. Se ele tivesse 3 vezes. Se ele tivesse desistido na 6ª vez. Não tinha ficado bom. Eu falei assim, ó, a gente perseverança. tem que dar um passo também, né? O passo é pedir, igual tá pedindo, né? É um primeiro passo a fazer. Então o que nós temos que fazer em Mateus 11, 29? Muitas das vezes nós vamos ser provados várias vezes para poder Deus atender, para saber que tipo é o tipo da nossa fé. Aí de repente tu não recebeu ainda a vitória, aí o outro quer que tu... Não é assim não. É na força de Deus. A tua força tem que se unir a dele, mas a tua tu já sabe que não vai resolver nada, mas tu tem a vontade. Se tu tem a vontade, tu está orando, tu está pedindo. Eu não acredito que uma pessoa que tem a vontade não esteja orando. Né? É o que a irmã acabou de falar. Se eu oro por isso, quer dizer que aí Deus não vai me ajudar. Aquilo é fé. Ela acredita no que Deus está dizendo, então ela vai orar de acordo com o que Deus está dizendo, e certamente Deus não vai fazer. Ele não vai fazer simplesmente aquilo que eu queira que não esteja de acordo com a palavra dele, mas se está. Ou então aquilo que eu não quero, não é? Mas se eu quero, eu estou buscando, Claro. e não estou conseguindo, é Ele que vai buscar. É Ele que vai dar, porque não tem outro para dar não.
Só Ele pode dar para nós a vitória sobre qualquer pecado. Então, tomai sobre vós o meu jugo. É isso que Ele quer. Qual é o jugo de Cristo? É pesado? Não, então não tomar esse jugo dele. Agora, nós vamos conseguir fazer o que Ele fez por nós mesmos? Nós vamos conseguir o que Ele fez, mas não é por nós mesmos. É Ele mesmo que estará em nós, efetuando aquilo que Ele mesmo fez e fará de novo outra vez. Quando? Quando eu agora submeto a minha vontade à dele. O que vai efetuar a obra vitoriosa é o realizar dele, não é o meu. Porque nós não sabemos realizar nada de bom. Só sabemos fazer o que é mal. Mas quando nós agora entregamos nosso caminho ao Senhor, Ele, que é o próprio bem, fará toda a bondade por nós e em nós. Então, o seu jugo. Então, devemos tomar, né? Aprendei de mim, diz Ele, que eu sou manso e que sou humilde de coração. Pronto, está aí uma lição que nós devemos tomar de Jesus Cristo. Mansidão, humildade. Se tiver ausência de mansidão e humildade, é orgulhoso. Aí só vai sair o que não deve, o que não presta. Porque para encontrar descanso para nós precisamos aprender essa lição dupla aí, mansidão e humildade de Jesus Cristo. Todo o Evangelho, é todo. Olha só, não vai ficar nada de fora aí. Todo o Evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo, ele se resume nessas duas questões, irmãos. Se resume em aprender de Cristo. Sua mansidão, sua humildade. Quer o Evangelho resumido? Quer obedecer todo o Evangelho? Tenhamos mansidão e humildade. Se nós tivermos a mansidão e a humildade, aí está resumido todo o Evangelho para cada um de nós. Mas mansidão é dom de Deus. Humildade é dom de Deus. Isso o homem não pode e nem sabe gerar. Mas sabe aonde está a fonte. O egoísmo é a ausência da humildade. Se alguém não é humilde, não tenha dúvida, a pessoa é egoísta. Se você disser assim, fulano de tal não tem humildade, significa dizer que você está dizendo que ela é egoísta. Se é que você está falando a verdade. Se não é apenas mais um pecado odiado por Deus, né? Que é atribuir mentira aos outros. Calúnia ou difamação. O egoísmo, ele leva os que abrigam isso em seu coração a naufragar da fé. De graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, e nós somos salvos mediante a fé. E aqueles que uma vez tiveram fé e que são orgulhosos, egoístas e trazem para o seu coração e abrigam isso para que ele fique dentro, o resultado da colheita no final é o naufrágio da fé. Isso aqui está bem claro. Nos últimos dias, diz 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, alguns apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, com o egoísmo abrigado no coração. O resultado será esse de apostatar da fé. E agora nós temos
a mensagem a ser dada ao mundo, mensagem essa que já foi dada ano passado. Na mensagem do terceiro anjo, essa mensagem vai entrar, pode ter certeza. É chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo à conversão, para que os pecados sejam apagados. Então é necessário arrependimento e conversão para que sejam apagados os pecados. E aí venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo, pois ele é suave e leve. E aí, quando se toma o jugo de Jesus Cristo, a gente pode experimentar o refrigério pela presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Quando o coração ele é purificado do egoísmo e da egolatria, aí pode reinar aquelas duas coisas, aqueles dois dons que nós falamos anteriormente, que Jesus disse: aprendei de mim. Mansidão e humildade. Quando o coração é purificado do egoísmo e da egolatria, podemos sentir agora a presença da mansidão e da humildade. Eles estão em harmonia com a mensagem que Deus lhes envia, que é a mensagem do terceiro anjo, a mensagem para os nossos dias é a mensagem do terceiro anjo, que é a mensagem da justificação pela fé. E o que é a justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Então, lançar a própria glória do homem no pó já tem um significado de justificação pela fé. Já tem a justificativa de estarmos vivendo a mensagem do terceiro anjo. Porque quando você joga o eu, o egoísmo, a egolatria por terra, agora tem espaço para Cristo trabalhar e crescermos na vida espiritual. Agora nós não podemos crescer enquanto o ego está tendo a primazia. Tão profunda é a impressão da exaltação própria no coração humano, os olhos altivos aí, né, dos quais nós ainda estamos falando. Tão grande é o desejo de poder, do poder humano, que com muitos, mente, coração e alma, se tornam obcecados com a ideia de mandar e de comandar. Muitos são doentes. Mente, coração e alma doentes para querer mandar e comandar, porque estão cheios de egolatria. Muitas das vezes um querendo ter o primeiro lugar, lutando com o outro também querendo o primeiro lugar, e cada um cheio de si. É exatamente uma espécie de idolatria, chamada de egolatria, porque vem do ego. E aí isso é proibido pela palavra de Deus. Quem é o maior entre nós? O menor. Aquele que não tem olhos altivos, ele não vai ter problema para ser o menor.
E aquele que quer ser o maior, para Deus não funciona assim. Isso seria exatamente olhos altivos dele. E ele odeia. Então, o maior entre nós, quem quiser ser maior, que seja o menor. Então, o maior, ele é servido. O menor, ele serve. Então, quem quer ser maior, que sirva. Fulano, faz isso para mim. Em vez de você fazer isso, você vai lá e faz para ele. E se cada um olhasse assim, todos estavam servindo uns aos outros. Né? Então lá no céu vai ser assim. O reino de Deus, ele é assim. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quer ver uma coisa aqui? No meio de nós, vamos supor que tem 2, 3 querendo liderança, querendo a primazia. Deus abomina, já está odiado, e segundo a palavra de Deus, é pela fé. Mas suponhamos que agora começam a perseguir os cristãos e dizem, olha, quem falar certas coisas vai preso. Vocês acham que eles queriam ser primeiro? Mas vai ser necessário chegar a esse ponto para tirar daqueles que querem tirar de si o egoísmo, os olhos altivos, essas coisas todas. Eles têm que entender que precisam, eles necessitam de tirar isso da vida deles. E aí Deus permite que venha uma turbulência. Vai ser preso se fizer isso. Vai morrer se fizer isso. Numa condição dessa, quem é que quer ser primeiro? Então, que seja o último para ser primeiro. Que seja o menor para ser maior. Agora, quando está tudo tranquilo, cada qual quer ser o primeiro lugar, né? O negócio aperta. A coisa muda. Porque muitas vezes, para nós mudarmos, é necessário Deus permitir que venham circunstâncias que quebrem o nosso ego. Senão nós não vamos. Vencer. Na maioria das controvérsias existentes nas religiões, qual é o fundamento do problema? É o eu. Um não concordou com a ideia do outro, sai e faz outra igreja. Lá o outro não concordou com a outra, faz outra igreja. E quando vai observar, o fundamento de todas essas coisas está infiltrado dentro do íntimo dessas pessoas. O eu, o egoísmo. Esse é o problema. Problema este que luta pela supremacia. Nós só lutamos por supremacia quando nós estamos cheios do eu. Quando o eu está se retirando, tu não vai sentir tanto desejo mais por estar querendo ser o primeiro. O interesse egoísta existente, ele deve sempre ser subordinado. Porque se for lhe dado lugar para agir, tornar-se-á um poder controlador. Então, esse poder controlador vai estar existente dentro da gente, que ele sempre vai querer controlar. Então, não vai permitir que Deus seja o primeiro. Ele vai trazer para si como se ele tivesse em primeiro e Deus depois. O pecado que mais se aproxima de ser incurável é esse aí que nós precisamos abandonar urgentemente. O eu. Que é o orgulho da opinião própria. Ninguém pode contrariar a opinião dele. Nós não temos que dar a opinião própria das coisas de Deus. Você tem que deixar
a palavra de Deus falar do jeito que ela está. A opinião é do jeito que está lá. Porque quando nós damos opiniões de nós mesmos, isso aí é chamado de um pecado que mais se aproxima da falta de cura, que é o pecado da blasfêmia. E isso impede todo e qualquer crescimento que nós deveríamos ter. Quando permitimos que o orgulho da opinião própria tome conta de nós, juntamente com esse tal de egoísmo, isso impede todo o crescimento. E nós precisamos crescer espiritualmente. Nós temos que deixar de lado, olha o conselho, toda inveja, toda luta pela supremacia, todo egoísmo, e permitir que Cristo trabalhe em nós para que nós sejamos vencedores. Aconteceu um caso lá nos dias de João. Ele escreveu para a igreja um que era um líder, né, chamado Diótrefes, que queria ser o primeiro, estava cheio de supremacia. João escreveu para esse homem chamado Diótrefes, que estava procurando ter entre eles o primado, ou a supremacia, a primazia, mas não estava recebendo os irmãos. Ele estava trabalhando cheio do eu, cheio do egoísmo, e não recebia os irmãos. Então, nós devemos tirar de nós qualquer espírito de supremacia e buscar a mansidão e a humildade de Jesus Cristo. Falamos aqui um pouco do primeiro pecado, olhos altivos. Segundo pecado, a língua mentirosa. Esse aqui também é um pecado odiado por Deus, língua mentirosa. Então, mentira deve definitivamente sair da nossa boca, porque na boca dos 144 mil não se acharam enganos. E João, ainda lá no verso 10, quando ele falou com Diótrefes lá, escreveu para a igreja, ele queria o primado. E João chegou a dizer que se ele fosse lá na igreja, ele traria à mente lá de Diótrefes as obras que ele estava fazendo. Certamente Diótrefes estava falando mal deles. É como se João dissesse: Diótrefes, se eu for aí, eu vou dizer quem é que está fazendo a obra ruim, a obra mal. Que está proferindo contra nós palavras maliciosas. Quem está falando mal de nós? Eu vou apresentar, se eu for aí, eu vou dizer que é tu que está fazendo essa obra. E não nós. Tanto é que tu, não tanto contente com essas palavras maliciosas que falam contra nós, não recebe os irmãos, falta de humildade, não recebe os irmãos, e ainda impede que os irmãos, aqueles que querem receber esses nossos irmãos, além de vocês não receber eles, vocês impedem os outros que querem receber e ainda lança fora da igreja. Isso é falta de humildade. Isso é um pecado que Deus odeia.
fala mal de nós e ficam falando que é nós que somos as más pessoas. Bem-aventurados, diz Cristo no Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo 5, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Era o que estava acontecendo com João e os demais. Porque desses que são perseguidos por causa da justiça, é o reino dos céus. Então, o que é justiça? Tudo aquilo que é o certo provindo dos altos céus é justiça. Hoje tem pessoas que não é crente sofrendo por causa da justiça. Tem ou não tem? Serão bem-aventurados ou infelizes? São bem-aventurados. O problema é que nós queremos o céu só para nós. Para os outros, a gente nem pensa que o céu exista para eles. É como se Deus fizesse acepção de pessoas. Nós estamos na igreja X, nós podemos ir para o céu. Aqui está na igreja Y, não pode ir para o céu, porque o céu é só nosso. Já pensou? Um que professa cristão pode ir para o céu, mas o outro que está lá no mundo para lá, mas está defendendo algo correto, ele não pode ir para o céu, não. É como se estivéssemos trancando o céu para eles. Ele não pode se arrepender. O mesmo Deus que faz nós entendermos as coisas, não poderá fazer eles entender. E no momento certo eles ouviram a mensagem do arrependei-vos e convertei-vos. Então felizes são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Hoje quem não é um cristão genuíno, amanhã ele pode ser. E nós que hoje achamos que somos nos nossos olhos altivos, amanhã nós não podemos nem estar no meio do povo de Deus. No versículo 11 diz que bem-aventurados, felizes são vocês, quando injuriarem vocês, quando perseguirem vocês, quando mentindo contra vocês, disserem todo o mal contra vocês, por causa da justiça, por minha causa, porque ele será chamado de Senhor, justiça nossa. E a lei de Deus, quando alguém anda em conformidade com essa lei, está escrito que será para vós justiça quando tiverdes o cuidado de guardar todos estes mandamentos que vos tenho ordenado. Então, felicidades para quem é injuriado, para quem é perseguido, mas que trabalha em favor da justiça. Então devemos nos alegrar. Exultai-vos e alegrai-vos. Por quê? Porque o galardão é grande que vocês terão nos céus. Porque se estão perseguindo a vós, lembrai-vos do que antes perseguiram os profetas que foram já antes de nós. O crime de injúria está escrito lá no artigo 140 do Código Penal. O Senhor é contra a injúria. É um pecado odiado por Cristo. Está
no artigo 40 do Código Penal. Alguém que defende o artigo 140 do Código Penal está defendendo o quê? Justiça ou não? Sim ou não? Injúria, Deus é a favor? Se o Código Penal, no artigo 40, também não é a favor, esse artigo está de acordo com a lei áurea ou não está? Então é justiça. E se existe alguém defendendo o artigo 140 do Código Penal, e ele está sendo perseguido por isso, ele não está sendo perseguido por causa da justiça? É isso que nós precisamos entender. O cara não é crente, mas ele defende a justiça. Ele será feliz ou infeliz? Será feliz. O centurião Cornélio, ele era lá do povo judeu ou ele era lá de Roma? De Roma? Mas ele estava procurando fazer as coisas certas, boa, né? Achou graça diante de Deus ou não? Porque estava buscando justiça. E bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de fazer o que é correto, de defender o que é certo. Esse crime de injúria, o que é isso? Quando ocorre? Segundo o artigo 140 do Código Penal. Injuriar, olha só, injúria ocorre quando uma pessoa profere contra outra pessoa um xingamento, por exemplo, contendo algo desonroso, que ofendeu a tua honra, que ofendeu a tua dignidade. Isso é injúria. É crime. Está sujeito à punição. E Deus não é contra, não. Ele é contra a injúria também. E toda indignidade, segundo o que está em Atos dos Apóstolos, página 84, toda indignidade. Se alguém te injuriou, toda crueldade que Satanás podia instigar o coração humano a imaginar, tem recaído sobre os seguidores de Jesus Cristo. Olha em quem recai as injúrias. É natural, é normal. Quando Jesus diz assim, bem-aventurado, quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós, é porque recai realmente. Porque Satanás trabalha para que isso ocorra. Que recaia sobre os seguidores de Jesus Cristo. Sobre o xingamento, né? Que cuida a dignidade da pessoa, né? Sim. Fazer a pessoa chegando, né? Com uma mulher e fala assim, chama ela de rapariga safada, né? Ele não está xingando e está falando a dignidade dela, né? Está atingindo. A mesma coisa quando. Está atingindo a honra e a dignidade dela. Então, nós somos injuriados. Lá em 1 Coríntios 4, versículo 12, o apóstolo Paulo reconhece, olha, nós somos injuriados. As pessoas ferem a nossa honra. Eles ferem a nossa dignidade. Eles injuriam, mas nós vamos injuriá-lo também? Não, nós bendizemos. Nós somos perseguidos. Vamos perseguir? Não, simplesmente sofremos perseguição. O Filho do Homem
Jesus Cristo, ele era desprezado. Imagina agora eu e você, agora desprezado, e fica lamentando. Ah, eu não mereço isso, né? Uhum. Escarnecido, se coloca no lugar do Filho do Homem. Né? Ele era desprezado, e sinta-se que você é também um desprezado. Ele foi escarnecido, sinta-se também um escarnecido, por causa de sua obediência incondicional aos princípios. Deus diz assim: eu sou a favor da vida. É um princípio. Princípio mais fundamental. A favor do amor. Eu sou a favor da palavra de Deus como ela é. Eu sou a favor de tudo que estiver de acordo com a lei de Deus. Agora, porque você obedece à lei de Deus, você é incondicionalmente obediente à lei de Deus, aos princípios dessa santa lei. Agora imagina por você fazer isso, você ser desprezado e escarnecido como foi Jesus Cristo. Aborreceram ele porque ele era obediente e incondicional aos princípios da lei de Deus. Não será diferente contra aqueles que também terão zelo pelos princípios da lei de Deus. Serão aborrecidos sem causa, como foi o mestre. O que eu fiz para merecerem fazerem isso comigo? Quando nós entendemos isso, nós vamos em busca desse aí, que foi o mais escarnecido de todos, né? O mais escarnecido e o mais perseguido. Todavia, quando Jesus era escarnecido, conforme o texto anterior, desprezado, perseguido, como era que ele se portava? Calmo perante seus inimigos. É assim que nós fazemos? Se não é, vamos nos esforçar para ficar calmo, bem calminho, quando formos insultados, escarnecidos, desprezados, perseguidos. É fácil? Então, era o que Cristo fazia, aquele que é o nosso exemplo. Assim como eu vos fiz, façais vocês também. Assim como eu fiquei calmo, quando era escarnecido, desprezado, fiquem também. Se alguém faz uma coisa, você quer o quê? Ameaçar, xingar, fazer qualquer coisa, menos ficar calmo. Você acha que se você ficar calmo, não respondendo à altura que o outro fez lá com você, você deixa de ser homem. Deixa de ser macho. Então é covarde, né? E além de Jesus Cristo manter-se calmo e permanecer calmo, diante do inimigo, ele declarava que o sofrimento é uma parte do legado dos cristãos. O que é um legado? É uma das coisas que ele quer que você seja seguidor dele também nessa parte. Perseguição. Sofrimento é uma parte do legado entregue para o santo. Quem quer sofrer? Quem considera o sofrimento como um legado, como uma parte do legado de Cristo para nós?
E o que Jesus Cristo, como exemplo disso tudo, aconselha a nós aqui, como seguidores dele? Com relação à maneira de enfrentar as setas da perversidade. Pedindo-lhes que não desfaleça. Jesus Cristo pede para nós que nós não desfaleça sobre a perseguição. Não desanime. Fique firme. Avance. Ser fiel se precisar até morrer. Persevere até o fim. Muitos nem entendem o que significa perseverar. Perseverar em quê? É nisso aí, moço. O nego está falando mal de ti, está falando todo mal contra vós, está te caluniando, está te difamando, atingindo a tua honra, a tua dignidade. E tu está perseverando. Se comportando calminho e tranquilo diante de teus inimigos. Isso é o que mais irrita eles. O povo de Deus, ele se unirá, irmãos, apresentando uma frente unida ao inimigo. Como é que é esse povo de Deus unido, apresentando ao inimigo uma frente unida? Como é que é isso? Ora, que nós tenhamos o mesmo pensamento, o mesmo parecer. Quando formos desprezados, quando formos escarnecidos, vamos todos nos manter calmos, tranquilos, mostrando que o sofrimento do cristão é um legado. E como povo nós precisamos apresentar uma frente unida. Não é um está se expondo e os outros ficam tudo lá para trás covardado, não. Um não tem medo de falar, o outro também não tem medo de falar, e o outro também não tem medo de falar, e todos falam, mas na hora que tiver que ficar tranquilo, calmo, é manter-se tranquilo, calmo. Mesmo falando a verdade, para falar ela, precisa agitar, não. Dá para falar tranquilo e calmo. Perigo nós vamos ter daqui para frente de todo jeito. Ele aumenta cada dia que se aproxima a vinda de Cristo. E em vista disso, mesmo no meio do perigo comum, vai cessar a luta pela supremacia. O povo cristão não vão ter prazer em supremacia. Eles não vão estar preocupados em disputa. Quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro. Nenhum deles vão ser agora colocar sobre si o orgulhoso, o altivo, achando que deve haver uma disputa para saber quem é que vai ser o primeiro, para mandar ou para comandar. É isso que Pedro está dizendo no capítulo 3, versículo 8, versículo 9, para nós sermos todos de um mesmo sentimento. Esse é o sentimento de Cristo. Cada um de nós devemos ter o sentimento de Cristo. E este é o sentimento de Cristo. Que sejamos todos de um mesmo sentimento. Todos nós devemos ser compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosamente, né? E afável. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Alguém me injuriou? Qual é o meu dever como cristão? Vou injuriá-lo também. Não é esse o dever do cristão. Alguém me fez o mal, vou agora fazer o mal de volta? Não é assim que Cristo ensinou. Que todos nós tenhamos o mesmo sentimento de não pagar mal com mal e nem injúria
com injúria. É esse o ensinamento correto. É esse o caminho mais espinhoso e mais estreito a seguir, que poucos querem seguir, porque o eu não deixa. Caluniar é dizer de uma forma mentirosa que alguém cometeu o crime. É difícil você engolir quando você está pregando aqui, por exemplo, uma verdade e alguém diz que tu é mentiroso. Que tu está dizendo uma coisa que não foi a intenção daquilo que tu quis dizer. Tu teve uma intenção, aí o outro vem e diz que a tua intenção foi a que ele pensou. Isso para Deus é odioso. Isso é calúnia. Dizer uma coisa de forma mentirosa que tu não disse. Como se tu tivesse cometido um erro, um crime, sem tu ter cometido, apenas tu apresentou uma coisa escrita, por exemplo, que é pela fé. Jamais houve alguém que andasse entre os homens mais cruelmente caluniado que o Filho do Homem. Mais uma vez, desprezado, perseguido. Todo tipo de coisa ocorreu contra ele, e agora nós vemos que jamais houve alguém entre os homens mais cruelmente caluniado que ele. Ele atribuiu um crime para Jesus que ele não cometeu. E às vezes nós falamos assim, mas eu odeio alguém de uma coisa que eu não fiz. Né? É odiar aquilo que ele falou, não a pessoa. Né? Não o que ele falou, não o que ele falou, né? Não a pessoa que falou, né? Mas às vezes nós falamos assim, né? Rapaz, eu odeio quem diz uma coisa que eu não fiz. Se você disser que odeia a calúnia, é normal. É normal. Agora dizer que se odeia o caluniador, aí é que é o problema. Conquanto a calúnia ela possa enegrecer a reputação, não pode manchar o caráter. Agora observe só a diferença entre reputação e caráter. Reputação é uma coisa, caráter é outra coisa. Alguém pode atingir a minha reputação, meu caráter não. Porque a nossa reputação, alguém pode atingir ela levantando um falso, fazendo uma calúnia contra você. Reputação. Pode dizer assim, fulano de tal é da família tal, querendo atingir alguém da família tal. Não atingir tua reputação, caráter não. Por que, irmãos? Porque caráter se encontra guardado por Deus. Se encontra sob a guarda de Deus. Esse aqui ninguém atinge. A reputação atinge. Caráter não. Uma calúnia, ela pode enegrecer uma reputação, mas não pode enegrecer o caráter. Enquanto não consentirmos em pecar, não há poder diabólico ou humano que nos possa trazer uma nova sequer à alma. Portanto, o caráter ninguém toca. O meu caráter só vai ser tocado se eu permitir, se eu consentir em transgredir a lei de Deus. Aí vai atingir o meu caráter. Mas se incondicionalmente eu obedeço à lei de Deus, quem vai guardar o meu caráter é Deus. Não é homem e nem diabo que vai atingir.
Um homem, por exemplo, cujo coração está firme em Deus, é na hora de suas mais aflitivas provas e nas horas que ele se encontra mais desanimado, nas piores das circunstâncias, o mesmo que era quando em prosperidade, quando sobre ele pareciam estar a luz e o favor de Deus. Observe um detalhe aqui. Esses que vão resistir às provas, nas circunstâncias variadas que vêm aí pela frente, eles precisam estar passando por provas agora, no tempo que você acha que está tudo tranquilo. Esses mesmos que passam por provas em momentos fáceis, são aqueles que vão passar pelas provas em tempos difíceis. Mas os que não estão sendo provados em momentos agora, possivelmente falharão naquele tempo. Porque não querem submeter-se. E naquele dia vai ser muito pesado para eles aguentarem. Quem quer dar um passo maior, comece a aprender a dar passos menores agora. Quem quiser vencer no final de todas as coisas, vençam no dia a dia. Sim. Essas pessoas que ainda não fazem parte do povo de Deus, né? Então, assim, em defesa da verdade que eles estão sendo provadas, eu penso, né? Que elas estão sendo preparadas, porque eu creio que elas vão aceitar toda a verdade. Naquele momento, diante da prova que nós parece que vamos passar, que o povo de Deus vão passar, elas já passaram, já foram testadas e estão mais aptas para ser vitoriosas. Algumas dessas pessoas não estão sendo provadas mais do que, às vezes, nós que professamos cristianismo. Alguém diz assim, olha, alguém lá no mundo secular, lá no mundo político, alguém está sendo perseguido. E está. Às vezes não tem nada de cristianismo. Alguns professam cristianismo, outros não. Mas tudo é no tempo de Deus. Essas pessoas estão sendo provadas e elas não vão ter dificuldade. Uma vez ela dizia assim, a partir de hoje eu sigo a Jesus Cristo em tudo que Ele me disser. Essas pessoas lá na frente, nas dificuldades que vai ter maior lá na frente, eles não vão ter tanta dificuldade como alguns de nós professamos cristianismo hoje. Porque nós não devemos fazer acepção. Todo aquele que vier guardar os mandamentos, Deus vai honrar essas pessoas. O mesmo Espírito que fez eu enxergar a verdade hoje poderá fazer eles enxergar uma verdade no ponto de vista bíblico amanhã. O que muitas das vezes é confundido? Minhas palavras, suas palavras, os meus motivos, os seus motivos, as suas ações, as minhas ações, que muitas das vezes podem ser desfigurados. Palavras, motivos, ações podem ser desfigurados. Pode ter sido dito de ti aquilo que tu não fez, aquilo que tu não falou, aquilo que realmente não te motivou. Isso pode ser desfigurado e falsificado. Mas ele não se importa. Desfigurou minhas palavras, desfigurou minhas ações, desfigurou meus motivos, mas eu não me importo. Por quê? Porque tem em jogo
interesses maiores no que diz respeito à salvação. Mas geralmente não é isso que ocorre, né? Geralmente, se alguém desfigurar minhas palavras, eu vou me zangar. Se alguém desfigurar minhas ações, eu vou me zangar. Se alguém desfigurar meus motivos, eu vou me zangar. Não é assim que ocorre? Então, se é assim, eu tenho que mudar. Ah, mas essa não é a realidade. Que seja a realidade. Porque é o que Cristo, pela fé, está dizendo para nós. Os seguidores de Cristo, eles devem esperar enfrentar zombarias. Nós não temos que esperar outras coisas além dessas coisas. Zombarias. Vamos ser zombados? Vamos. Vai te importar com isso? Não. Mas hoje podemos estar nos importando? Sim, mas não devemos nos importar. Eles serão injuriados. Vamos ficar calmos ou agitados quando formos injuriados? Temos que ficar calmos. Mas essa lição aí é só com Cristo pode vencer, né? Porque só de nós mesmos nós não vamos ficar calmos não, né? Vamos se injuriar. Suas palavras e sua fé serão deturpadas. Aquilo que tu crê, geralmente alguém vai achar que tu está crendo de outro jeito. A tua fé vai ficar desfigurada por alguns, deturpada por outros. Indiferença e o desprezo poderão ser mais difíceis de suportar do que o martírio. Vocês prestaram atenção nisso aqui? O martírio é morte. Está dizendo aqui que a indiferença contra você e o desprezo dado a você, isso pode ser mais difícil do que a morte própria para você. Mais difícil de suportar. Já pensou ser desprezado por um parente próximo? E ser indiferente contigo? Desprezado? Às vezes alguém pode desejar a morte. Vocês lembram de alguns homens que desejaram a morte? E Jesus disse, não chegou a hora ainda não. Lembra disso? A igreja, ela prestes a entrar no seu mais duro conflito. Será para Deus o objeto mais querido na face da terra. Olha só. A igreja, quando ela estiver bem pertinho de entrar no maior perigo e duro conflito que vai ter, diz que ainda assim, para Deus, a igreja será o objeto mais querido da terra. Quem tocar nela, toca na mina do olho de Deus. Tocou na igreja é tocar na mina do olho de Deus. Mas nós também temos um detalhe: só podemos ser mina do olho de Deus, ou seja, só podemos ser igreja quando nós temos os mandamentos de Deus como mina do olho de Deus, mina dos nossos olhos, né? Quando nós guardamos os mandamentos como a mina dos nossos olhos, só assim nós podemos ser guardados por Deus como a menina dos seus. Olha como isso é sério. O que significa ser uma igreja? É porque alguns querem se colocar como menina dos olhos de Deus, sem ter os mandamentos como a menina dos seus. E aí onde pega. É por isso que Ellen White disse assim: Deus tem uma igreja, não é uma grande catedral. Mas essa igreja que não é uma grande catedral é aquela que guarda os mandamentos de Deus como a mina dos seus olhos, para que Deus possa guardar
Você como igreja, como a menina dos olhos dele. É essa a igreja mais querida para Deus na face da terra. Mesmo antes, um pouco antes do duro conflito que ela passará. Que nem todos vão estar dispostos a passar pelo conflito. Então, se não vão estar dispostos, não pode ser contado como igreja. A confederação do mal será estimulada. Estão todos interessados em se unir para combater a igreja de Deus. Eu costumo dizer, por enquanto a gente vê perseguição, né? Para certos parlamentares, para certas autoridades. E que eu costumo dizer que essa perseguição ela vai se voltar para os cristãos. Agora ele lá. Se prepare, que em breve vai se prevalecer. E a confederação do mal será estimulada para isso. Com o poder de Satanás, poder de baixo. E vai lançar todo o opróbrio possível que for sobre os escolhidos. E ele não pode enganar e iludir o povo escolhido de Deus, Satanás, o poder de baixo, não poderá iludir com suas invenções e falsidades satânicas. Se possível, ele enganaria os eleitos, mas não é possível. Ele não pode enganar. Se possível, ele enganaria, mas ele não pode. Pode vir difamação, pode vir o que é. E o que é difamação? Difamar é afirmar e divulgar fatos que ofendem a reputação de uma pessoa. Já vimos anteriormente algo sobre isso. A língua que se deleita no dano que causa a língua tagarela que diz: conte e eu espalho. Já viram esse tipo de língua? Doido por uma notícia que é para passar logo. Notícia essa que não deveria. As que deveria nem se cala, né? Tem notícia aí que nós devemos espalhar, que é para avançar a obra, né? Mas tem notícia que não é para passar e as pessoas estão prontas a dizer assim: me passa que eu quero passar logo para os outros. É a língua que se deleita no dano que causa às pessoas, que é chamada de língua tagarela. Conte e eu conto. É o fuxico falado, né? Isso tem que desaparecer do meio do povo de Deus. É, irmão, não é nem conte que eu conte, é conte que eu aumento. Porque sempre vai com aumento assim, né? Mas se é verdade. Mas se é uma mentira, não precisa nem aumentar, não. Né? Continua mentindo. O que diz Tiago, irmãos? Olha o que Tiago diz. Que a língua desse tipo ela é inflamada pelo inferno. Língua inflamada pelo inferno, pelo diabo. Esse que diz, me diz que eu contarei para os outros, ele espalha ligeirinho. Isso é chamado de tição de fogo. Vai por toda parte. O irmão José não fez algo, mas alguém diz assim: ele fez. Aí o outro vai dizer: João fez isso. João fez. Na verdade, isso é um João ter feito. Isso existe muito, não existe? Ou não tem esse tipo de gente mais nas igrejas? Está cheia, né?
pessoal não vão gostar porque eu estou dizendo isso, não, mas é assim. O que importa ao tagarela se ele difama um inocente? Ele vai se importar com isso? O homem da língua tagarela, ele vai estar se importando com o dano que vai fazer? Se tivesse importando-se com o dano, ele não falaria. Ele não deterá a sua obra iníqua. Ele não vai conseguir se deter com a língua. Porque diz que o varão perfeito, ele controla a língua. Ele não vai estar preocupado em difamar o inocente. Ele não vai deter essa obra iníqua, embora destrua a esperança e o ânimo das pessoas, naqueles que já se estão a submergir sobre as suas cargas. Algum já está para sucumbir com o peso que carrega, o outro ainda joga outro peso maior ainda, dizendo uma coisa que ele fez sem ele ter feito. Só se lidar condescender com a sua inclinação de amar o escândalo. A pessoa, quando ela ama o escândalo, é para isso que Jesus diz assim: ai por meio de quem vem os escândalos vêm, mas ai por meio de quem vem os escândalos. Especialmente nessa questão das línguas tagarelas. O que foi dito aos discípulos? Exatamente isso. É impossível que não venham escândalos. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então, de acordo com 1 João 2, versículo 4, diz que aquele que diz eu conheço, e a língua é mentirosa, por exemplo, e os olhos é altivo, por exemplo. Eu conheço a Cristo, mas não guardo seus mandamentos. É o quê? Mentiroso. E se eu tenho os olhos altivos, eu estou em quebra de mandamento ou não? Se eu estou levantando falso testemunho contra os outros, estou quebrando mandamento ou não? Mas de repente eu estou na igreja dizendo assim: eu conheço a Jesus Cristo. Ele diz assim: tu é mentiroso. Quem me conhece, guarda os meus mandamentos. Olha como nós estamos para vencer o pecado. Deus não pode colocar o selo do Deus vivo na testa de homens ou mulheres impuros. Olha a nossa condição. Observa o que está acontecendo nas profecias bíblicas. Observa o aproximar de Jesus, como é que nós estamos ainda, para vencer pecado, todo pecado. Pecados e pecados ainda por ser vencido. Imagina a nossa, a minha e a tua condição. Olha o tamanho do sono que nós estamos dando, tirando, dormindo. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não os escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Alguns aqui foram expulsos já da igreja. Eu saía tudo expulsado. Mas foi bom. Essa parte aqui aconteceu nos dias dos discípulos? Expulsaram eles das igrejas?
E vinha mesmo a hora que eles iam ser mortos ou não? O que Jesus está dizendo aqui? Eles foram mortos. Todos eles foram mortos. Exceto João, lá de Apocalipse, lá da ilha de Patmos. Mas ainda assim foi colocado num caldeirão de óleo fervendo e saiu ileso. Mas não só expulso, mas também vão matá-los. Alguém pode dizer assim, não, irmão, mas isso aqui não é para nós, não. Isso aqui é só por discípulo lá. Nós também somos discípulos. Pois é. Então alguns que foram expulsos não poderão ser mortos mais à frente, quando a coisa apertar mais um pouco? Considere isso. O remanescente de Israel, ele não cometerá iniquidade. Eles não cometerão pecado. Se não cometerão pecado, o que eles vão fazer com esse tal de pecado? É vencer eles, não é? Vencer esse pecado. Eles não vão proferir mentira. Se eles não vão proferir mentira, então na sua boca realmente não se acha engano. Eles são faladores aí só da verdade. Eles vão ser apacentados, né? Eles vão se deitar, mas não vai ter ninguém que possa espantar. Por que é que vai espantar alguém se ele não tem engano para ser revelado? Se ele não tem mentira para alguém falar dele? Ele vai ficar tranquilinho, igual Jesus Cristo estava dentro daquele barco, os discípulos lá agitados, com medo de morrer, e Jesus calminho, tranquilo. Porque ninguém pode me espantar. Então assim será o remanescente de Deus. Não haverá pecado sobre eles, eles não cometerão iniquidade, eles não proferirão mentiras, eles não terão línguas enganosas, língua que possa queimar um bosque inteiro, mas serão apacentados. Se manterão tranquilos. Deitar-se-ão e não haverá que o espante. Porque o apacentador será Cristo. Apocalipse 14, versículo 5 diz: na sua boca não se achou engano. Por que não se achou engano? São irrepreensíveis diante do trono de Deus. Nós sabemos que eles são irrepreensíveis diante de Deus e diante dos homens. O que significa ser irrepreensível? É porque não vai ter erro na vida deles e ninguém vai repreendê-lo. 144 mil. Remanescente. Diante de Deus não vai ter engano. Se não vai ter engano diante de Deus, diante dos homens, se eles falaram alguma coisa, é difamação, fama, falatório mal, línguas malditas, né? O terceiro, mão que derrama sangue no sangue. Agora que nós falamos de 2 pecados, né? 3, agora, entrando. 3 pecados? No caso seria, aqui de acordo com o texto de Provérbios, nós iríamos falar de 7 pecados. Principalmente lá o pecado, né, que lança um irmão contra outro irmão. É o pior de todos. Quando diz assim, ó, o Zé falou do João. Aí eu estou bem aqui e vou falar para o João o que o Zé falou, acrescentando aquilo que o Zé não falou. Eu estou colocando o Zé contra o João.
O João contra o José. Esse pecado diante dos olhos de Deus é abominável. Só que ele começar a dizer, o irmão A disse isso aqui do irmão B. Ele está falando de repente do irmão B. O irmão B já deveria cortar logo. Então eu quero saber o que ele disse. Não, isso aí nem me importa. É aquilo que está escrito, não me importa. Tem coisas mais importantes. Mas tu não vai nem dizer nada? Não me importa. Não interessa não. Seja José ter dito ou não ter dito, não importa. Mas geralmente não é assim que nós procedemos, né? Agora, mãos que derramam sangue inocente. Mas eu nunca matei ninguém. Nunca derramei um sangue inocente, não? Nunca cortou o pescoço de um galinho? Nunca sangrou um animal? Mas isso não é o texto está dizendo com relação a isso aí? Não. Quer dizer que quando tu mete a faca no pescoço de um animalzinho inocente, deixa de ser o texto verdadeiro? Deus odeia também esse pecado. Você está falando tanto de pessoas como dos animais, né? De inocente. Pessoas como os animais. Isso. Porque quem ama a Deus, ama as pessoas. Mas deixa de amar os animais? Tem que amar os animais também. Tem que amar os animais. Então, se eu sou um homem justo, você é uma mulher justa, o que você vai fazer? Você atenta para a vida dos animais. E se você atenta para a vida dos animais, você atenta muito mais ainda para a vida do ser humano. E hoje, quando as pessoas ficam defendendo leis contrárias à lei de Deus, que não defende a vida das pessoas, e quer defender às vezes uma flor e às vezes um filhote de animal. É muita incoerência. Eu sou a favor do aborto. Mas eu sou a favor que não toque nesse ovo aqui. Tem um bocado de ovo aí. Que até crime se quebrar um ovo desse. Mas não é crime. Estão querendo aprovar leis para não ser crime abortar. É uma vida que Jesus não deu por ela. Que está além do ovo, né? Você sai inocente, acho que é mais para o animal, porque o povo não é tão inocente como os animais. Só tem um inocente que eu falo sem medo de errar, né? Cristo. Existem coisas que a gente faz e alguém atribui culpa a gente que não fez, também é tido por inocente. E não apenas no momento que mata, que é tido acerca do sangue inocente. Vocês lembram que Judas disse uma frase assim, quando ele teve aquele remorso, não foi arrependimento, ele disse assim: trair sangue inocente. Ele só tinha traído, Jesus não tinha morrido. Trair sangue inocente. O que ele quer dizer com aquilo? Cristo não tinha culpa alguma naquilo que ele fez. Então assim também é nós, quando nós fazemos uma coisa atribuindo a alguma pessoa aquilo que ela não fez, está cometendo um erro aqui na questão do sangue inocente. É bom esse senso aí, porque a pessoa que está ouvindo vai se arrepender, né, das impurezas, para poder fazer parte do 144 mil. Os seus pés correm para o mal, se apressam para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Olha o que é que Judas, aqui o texto nós acabamos de falar. Judas Iscariote, né? Um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. Aí vendeu, recebeu 30 moedas, né? De prata. Essa passagem anterior igual,
adiante de Marcos, Isaías 59. 59, Judas Iscariotes, depois de haver traído seu Senhor, exclamou: pequei, traindo sangue inocente. Quando Jesus e Barrabás foram colocados perante eles no tribunal, e Pilatos perguntou: qual quereis que eu vos solte? Eles clamaram: este não, mas solta Barrabás. Deixa Cristo, esse aí preso, solta o Barrabás para nós. Quando Pilatos lhes apresentou Cristo, dizendo: tomai-o vós e crucificai-o. Pilatos disse que não via culpa nenhuma naquele homem. E agora ele manda crucificar? Vocês tomam você mesmo e crucificam. Em vez dele dar uma outra influência, né? Eu não vejo crime nesse homem e eu aconselho vocês que não crucifiquem ele, não. Não, se vocês quiserem, vocês tomam, vocês fazem com de vocês, eu lavo minha mão. Nesse caso, lavar a mão equivale aos mesmos culpados que crucificaram ele. Tomai vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Ora, não acho nenhum crime nele. E manda os outros crucificar? Crucifica vocês. Eu não vejo crime. Vai pagar o mesmo preço, né? Estou inocente do sangue deste justo. Ele aos olhos dele, olhos altivos, né? Eu estou inocente. O inchaço aí do coração malvado, né? Deus, é assim que geralmente tem alguns, né? Acha que é uma coisa e para Deus é outra. Porque para Deus Pilatos não estava inocente, não. Mas para os olhos dele, ele estava inocente. Ele via a Cristo como inocente. E ele, aos olhos dele, ele achou que tomou a atitude como correta. E não estava correta a posição dele. E assim nós também, quando podemos fazer o bem com uma pessoa, e nós podemos fazer, aí alguém diz assim: não tem nada a ver com isso, né? Estou livre desse sangue inocente. Livre. Diz que quando tu avisa uma alma que ela se salva, aí tu se livra do sangue dela. Quando ela se perde, tu é culpado do sangue dela. Quando tu avisa o justo, quando se desviou do caminho, e avisa para ele, ela escuta esse teu conselho, agora tu salva, ela salva a alma dela e tu salva a tua. Tu fez tua parte, tu salva a tua, dela se perde a tua salva. E aí, por isso que aquele povo judeu diz assim: pois que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eu não vejo culpa alguma nesse homem. Para mim ele é inocente. Eu não quero fazer parte do sangue desse homem, que é inocente. Aí eles agora dizem assim: pois deixa esse sangue inocente cair em nós. Agora vamos ver aqui um texto de Isaías 63, verso 3. Porque 66, 3. Porque nós não devemos derramar sangue inocente, né? Pecar contra o sangue inocente. Então Isaías 66, verso 3 diz: quem mata um boi é como que tira a vida de um homem. Tirar a vida de um homem equivale a matar? Sim. Então quem mata um boi é como quem mata um homem? E se o boi é inocente, eu devo agora poupar só o homem? Se equiparar
Matar um boi é como que mata um homem, matar um homem é como que mata um boi. Então quem é o inocente aí no texto? Os dois. E quem sacrifica um cordeiro é como que degola um cão, um cachorro. Também estes escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. Se alguém gosta de matar os animaizinhos e se deleita nisso, é chamado de seus próprios caminhos e de suas próprias abominações. Porém, eis aqui gozo e alegria. Matam-se bois, degola-se ovelhas. Mesmo que o boi seja inocente, que a ovelha seja inocente. Mas ali há alegria na morte daqueles bichos, daqueles animais. Come-se carne. Olha que eles matam não é para qualquer coisa não, né? Para comer. Não, mas para comer pode. Aos olhos de Deus pode. Bebe-se vinho e diz ainda, né? Vamos comer o boi, vamos comer a ovelha e amanhã nós morremos. Se eu não comer eu morro. Se eu comer eu morro certo, então eu vou comer. Aproveitar a vida, tem que aproveitar. Enquanto está vivo, amanhã morre mesmo, mas não tem vontade de comer mais. Tem que comer logo. É porque está acostumado a fazer o mal. Se ficar sem fazer o mal, acha ruim. Ah, mas eu não mato, eu só participo da maldade dos outros. Não sou cúmplice, não. Se eu matar, se eu comprar, se eu comer, se eu fazer para os outros comer, tudo eu estou contribuindo com a morte do animal, né? Se você compra, você está incentivando o outro a fazer negócio com a vida do outro bichinho lá, que vai ter que matar para ele vender. É o mesmo exemplo de um ladrão roubar, ele só rouba porque tem quem compra, né? Se alguém não comprar. Alguém vai comprar para ele. Mas o que é que o Senhor dos Exércitos diz? Vai chegar um dia e ele vai dizer: Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, diz o profeta Isaías. Certamente esta maldade não vos será perdoada. Aí diz expiada, né? Algumas versões dizem aí perdoada. Até que vocês morram, diz o Senhor dos Exércitos. Que maldade é essa aí, irmãos? Se vocês, aí está o 22:14. Se vocês observarem, o verso 13 diz: gozo e alegria, matando-se boi, degolando ovelha, que tem que matar também, comendo carne, bebendo vinho. O Senhor diz naquele dia: certamente esta maldade não será expiada até que vocês morram, diz o Senhor dos Exércitos. Só entrarão nos céus os que durante o tempo da prova tiverem formado um caráter que respire uma influência celestial. Olha só quem é que vai para o céu. Só quem passar na prova tem formado um caráter que respire uma influência celestial. O santo do céu deve ser primeiro santo na terra. No céu não vai ter morte, vai? Não. No céu também não. Na terra também, antes de ir, as pessoas vão poupar a vida dos animais. E brincará lá no céu a criança de peito sobre a toca da haste, a cobra. E a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Aqui podem fazer isso, mas lá no céu pode, porque não vai ter maldade. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. A pessoa lá no céu, você quer ir para o céu e lá vai dar vontade de comer uma galinhazinha, peixinho.
matar um boi. Não vai ter isso. Nós temos que ensinar para as pessoas isso. Se quiser ser santo lá, tem que primeiro ser aqui. Ah, mas eu não consigo. Pois lá também não vai conseguir entrar. Não vai ter mais dor. Eu nem vou ter, nem vou causar nos outros. Porque essas coisas aqui já ficou para trás. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Não farão mal nenhum, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. A vaca e a ursa pastarão juntas. A ursa vai comer capim também, né? A erva verde, pasto. Seus filhos, o bezerrinho com a ursinha, se deitarão juntos. O leão vai comer palha também, como o boi come. Se o leão, que a natureza dele é pior do que a minha e a tua, vai comer palha, e eu vou dizer que eu não posso ser consertado para comer outra coisa que não seja o animal. O regime dos animais é verdura e cereais. Não importa qual animal, seja urso, seja lobo, seja leão, seja um boi, seja a vaca, é verdura e cereal. Um animal não devia destruir outro para sua manutenção. Isso aqui era plano de Deus aqui na terra, gente. Ó. Isso aqui que vai ser lá, era para ser aqui. Como foi lá no Jardim do Éden, né? Exatamente. No princípio, o homem comia dos frutos da terra. Mas o pecado introduziu o uso da carne de animais mortos como alimento. O que foi que fez introduzir os animais mortos como alimento? O pecado vai ser, se vai ser exterminado, volta às origens. Em geral, o Senhor não proveu carne a seu povo no deserto. Por quê? Porque ele sabia que esse regime de carne suscitaria nos seus filhos, lá no povo, doença e insubordinação. Não é só doença. Por que o povo são insubordinados? O que causaria insubordinação lá no deserto? A carne insubordinaria aquele povo e também suscitaria neles doenças. E aí Cristo agora tira deles a carne de animais mortos, para que tire também a insubordinação deles. Nunca vos envergonheis de dizer: não, obrigado, não como carne. Você chega numa casa, as pessoas lhe oferecem um peixinho. Estou falando aqui de um cristão, né? Que vai cair para o céu. Bota lá tudo quanto é tipo de coisa na mesa. Vou botar só um peixinho aqui. Eu não como carne vermelha, mas como um peixinho. Lembrei da senhora. Né? E qual seria? Alguém disse: você come um peixinho? Você diz: não. Mas peixe não é carne. Obrigado. Mas não é vegetal. Eu não como carne. Não tenho vergonha de dizer isso. Um refrigerantinho para você? Não, obrigado. Não tomo refrigerante. Não é vergonhoso não, né? Não. Tenho conscienciosos escrúpulos quanto a comer carne de animais mortos.
Eu lembrei daquele texto, né? Vou mostrar um tempo aí. Precisa eu dizer para a pessoa que não come carne, porque comer carne é pecado. Não precisa estar dizendo isso. Diga que não é bom para a saúde, é prejudicial para a saúde. Isso aí já é o suficiente. Se eu vou prejudicar o meu corpo, a minha mente, por uma comida que vai me fazer mal sabendo disso, eu sei que fazer mal para o meu corpo, eu conscientemente fazendo isso é pecado. Mas não precisa eu dizer, não coma porque é pecado. Não precisa. Mas eu jamais devo ter vergonha de dizer, não, obrigado, eu não como carne. Sexta-feira eu fui no mercadinho e encontrei na casa do amigo meu, né? Até moço lá, ele falou pro outro lado, ele não come carne, ele é fraco. E assim, eu fraco e tu forte. Pois é, eu falei assim, meu me diga uma coisa, o boi é fraco? Eu disse, não, porque ele come carne, não come capim. Digo, mas não é por causa do senhor comer capim, não, você tem que comer do fruto da terra, não tem que comer capim. E o boi não come carne, não, ele é forte. Tem outros 4 pecados, nós vamos falar depois, em outra ocasião. Mas nós vamos concluir com esse pensamento. Não há necessidade de ingerir a carne de animais mortos. Se não há necessidade, por que eu ingiro? Não, mas eu ingiro porque ela me deixa mais forte. Então, não é inspiração divina isso aí. Para alguns, né? Para mim é. Então, repetidamente, tem-se me mostrado que Deus está trazendo de volta o seu povo ao seu desígnio original. Isto é, que ele, o seu povo, não dependa da carne de animais mortos para viver, para sobreviver, né? Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com eles. Olha aí, o resultado daqueles. Mas aí já me disseram que esse texto aí não é literal. Não, isso aí é simbólico. Mas não está na Bíblia não, né? Está no Espírito para você. O mesmo Espírito, os profetas inspirou ela no batismo. No caso, muitos, não é poucos não, que são agora só meio convertidos. Não, eu não como carne não, só como uma carninha branca. E eu não como muito não, é só 2 vezes por semana. Né? Um pedacinho hoje, nessa semana, 2 lá naquela semana. Só meio convertido, né? Nem vermelha não é. É branquinho. Meio convertido. Só meio convertido. Quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Deixarão de ser mina do olho de Deus. Aí quer dizer que quem com carne não é mina do olho de Deus. Sem comentário. Quem não guarda os mandamentos de Deus, seja qualquer um que seja, não é mina do olho de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, abra mais o nosso entendimento e o aguça cada dia mais, em nome de Jesus. Amém.